Em 28 de abril de 1998, o voo 243 da Aloha Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Hilo, no Havaí. O voo seguia para Honolulu, a menos de 1 hora de distância. O tempo estava glorioso, as condições ótimas, mas apenas alguns minutos após a decolagem, um gigantesco estrondo de repente sacudiu todo o avião. Sem qualquer aviso, o teto que cobria a cabine da primeira classe foi arrancado explosivamente. Passageiros e tripulantes entraram em pânico naquela hora. Eles seriam sugados para o grande céu azul? Eles seriam capazes de fazer um pouso de emergência? E será que o avião iria se partir a qualquer minuto? Se quiser descobrir o que aconteceu, fique comigo, pois vamos decolar nessa história aterrorizante, assim como inúmeras outras. A bordo do voo 243 naquele dia fatídico, estavam 89 passageiros e 6 tripulantes, incluindo o capitão Robert Schornsteimer e a primeira oficial, Marilyn Tompkins. Somando o total de horas dos dois, eles tinham mais de 10.000 horas de experiência de voo com esse modelo de aeronave, o famoso Boeing 737. O avião tinha mais ou menos 19 anos, cerca de 10 anos para o fim de sua vida útil prevista. E no início daquele dia, havia feito 3 rodadas de voo de viagem de Honolulu para Hilo, Maui e Kauai. Nada incomum foi observado na inspeção antes da partida, e o avião havia passado recentemente por um boletim de serviço da Boeing e uma diretiva liberando o voo por 2 inspetores separados. No papel, a aeronave estava em ótimas condições para partir. Mas, no entanto, quando uma passageira estava subindo, ela olhou para a ponte de embarque e notou uma rachadura na fuselagem da aeronave, mais ou menos no meio do caminho entre a porta da aeronave e o capô da ponte. Ela assumiu que a equipe deveria saber sobre isso e, portanto, não disse nada a qualquer equipe de terra ou pessoal. Depois que todas as verificações pré-voo foram liberadas, o avião decolou sem incidentes. O avião começou a sua ascensão, subindo cada vez mais, com os passageiros ainda recebendo os sinais de cinto de segurança. Mas foi quando os pilotos começaram a nivelar o avião a cerca de 7.315 metros que eles ouviram a explosão. Uma enorme explosão cacofônica seguida pelo som impetuoso de vento. A cabeça da primeira oficial Tompkins foi jogada para trás. Foi então que ela viu pedaços de detritos como espuma isolante flutuando pela cabine. Foi então que os pilotos olharam para trás e perceberam que a porta de entrada da cabine havia sumido. Mas onde deveria estar o teto da primeira classe, tudo o que podiam ver agora era o céu azul. Na primeira classe, os passageiros estavam agarrados aos seus assentos, totalmente horrorizados. Eles haviam testemunhado uma pequena seção do lado esquerdo do avião se romper repentinamente, o que levou à descompressão explosiva da cabine e ventos de 480 km por hora arrancando o teto. Agora, as aeronaves têm sistemas de ar de cabine que controlam a pressurização, fluxo de ar e temperatura. Quanto mais alto na atmosfera um avião voa, menos oxigênio vai haver e mais frio vai ficar. Então, esses sistemas são essenciais para garantir que os passageiros não sufoquem ou congelem durante o voo. Mas, no entanto, quando acontece uma descompressão explosiva dessas, esses sistemas param de funcionar, e é por isso que em aviões de passageiros, máscaras de oxigênio caem do teto. No entanto, no voo 243, uma seção de 5,5 metros do teto e das laterais do avião foi rasgada acima das cabeças dos passageiros, junto de suas máscaras de oxigênio. Felizmente, todos estavam presos em seus assentos ainda, mas a tripulação de cabine que estava lá teve que se agarrar a qualquer coisa que pudesse para evitar ser arrastada. E, tragicamente, um deles não conseguiu se segurar. A atendente número 1, Clarabelle Lansing, foi imediatamente varrida para fora do buraco que apareceu no lado esquerdo da aeronave. A atendente número 2, Michelle Honda, foi jogada no chão, mas conseguiu rastejar para cima e para baixo no corredor para verificar os passageiros e tentar mantê-los calmos. Com o cockpit ainda praticamente intacto, os pilotos vestiram suas próprias máscaras de oxigênio. Eles perceberam rapidamente que todos os controles pareciam ruins, e o avião estava rolando para a esquerda e para a direita, ameaçando cair do céu a qualquer segundo. Tompkins sintonizou seu transponder para um código de emergência para notificar Honolulu que eles precisavam fazer um pouso de emergência nas proximidades de Maui. Mas o barulho na cabine era tão alto que nenhuma das transmissões que eles enviaram podia ser ouvida. Os pilotos não conseguiam se comunicar com os comissários de bordo, e nem mesmo ouvir uns aos outros, e assim, recorrendo a sinais manuais, iniciaram uma descida de emergência. Sem perder tempo, eles começaram a descer rapidamente. Em um ponto, caindo a mais de 1.250 metros a cada minuto.
A razão ideal de descida em jatos de passageiros viajando acima de 3.000 km de altura é de cerca de 915 metros por minuto, para evitar uma queda acentuada ou incontrolável. Mas considerando a situação já incontrolável do voo 243, eles só precisavam chegar ao solo o mais rápido possível. Mas eventualmente, quando eles caíram abaixo de 4.270 metros, Tompkins conseguiu alcançar o canal de emergência de Maui e solicitou um pouso de emergência, juntamente com equipamentos médicos, para o que ela supôs que seria muitas baixas e fatalidades. Maui começou os preparativos no aeroporto de Kahului, pois os passageiros da primeira classe começaram a sufocar com falta de oxigênio. Quando eles chegaram abaixo de 3 km, o capitão Schornsteimer diminuiu a velocidade da aeronave de acordo com limitações de velocidade do controle de tráfego aéreo. A essa altura, eles podiam pelo menos respirar e começar a virar gradualmente o avião em direção à pista. Quando ela diminuiu a velocidade para 170 nós, cerca de 310 km por hora, ela notou que o avião ficou menos responsivo. Para pousar, era necessário estar a 130 nós, cerca de 80 km por hora mais lento. Mas ele não tinha nenhuma escolha. Eram duas opções: desacelerar e perder o controle do avião bem no ar, ou então chegar à pista e correr o risco de cair com tudo em um pouso super rápido. Um pouso a 170 nós parecia ser a opção mais segura. Ele ordenou que Tompkins baixasse o trem de pouso. A luz do trem principal piscou em verde, mas uma luz de extensão não estava verde. As rodas da frente não estavam saindo. Eles tentaram baixá-lo manualmente pelo computador, mas a luz se recusou a acender. Eles tentaram mais uma vez e puxaram a alavanca para baixo, mas a luz continuava não acendendo. Normalmente, eles conseguiam verificar se estava caído por meio de um visualizador, mas estava bloqueado, e em vez de perder tempo tentando limpar, o capitão insistiu em pousar o avião imediatamente. Se ele estivesse errado e o trem de pouso dianteiro não estivesse realmente abaixado, eles iriam atingir a pista a quase 320 km por hora, sem nada para estabilizar a frente do avião. Na melhor das hipóteses, seria um acidente terrível. Mas eles não tinham escolha a não ser rezar. Felizmente, as luzes indicadoras do trem de pouso estavam apenas com defeito. O trem do nariz estava realmente abaixado, e 13 minutos após a descompressão explosiva que aconteceu, Schornsteimer e Tompkins chegaram à pista, e conseguiram pousar com sucesso. O que os serviços de emergência no aeroporto de Kahului encontraram deixou todos de queixo caído. Aquele avião gigante tinha sido rasgado como se fosse uma lata de sardinha. E dos 89 passageiros e tripulantes, 65 deles ficaram feridos, 8 gravemente feridos, e um deles, Clarabelle Lansing, faleceu. E o avião foi danificado além do reparo. Agora, pela última vez que eu verifiquei, jatos de passageiros como esse não devem se transformar em conversíveis. Então, o que raios aconteceu aqui? Bem, normalmente, a pele da fuselagem de um avião tem mais ou menos 2,5 mm de espessura. Aproximadamente a mesma espessura do que 2 cartões de crédito. É constituído por chapas metálicas que nos Boeing 737 eram feitas em painéis com cerca de uns 4 metros de comprimento e 2 de largura. Para prender os painéis, furos são perfurados nas bordas e unidos por uma série de rebites. Obviamente, a pele é muito mais fraca nessas articulações sobrepostas, que é onde os investigadores começaram a suspeitar que o buraco original havia aparecido. Eles então entrevistaram a passageira que alegou ter visto uma rachadura na fuselagem antes da decolagem. A área que ela apontou era exatamente a mesma área que os investigadores acreditavam que o buraco original apareceu, antes que os ventos fortes arrancassem todo o telhado. Então, como foi que não apenas um, mas 2 inspetores diferentes não viram essa rachadura? Acontece que, para manter baixo o custo de inspeção de aeronaves Boeing mais antigas, a Administração Federal de Aviação apenas tornou obrigatórias as inspeções de fuselagem ao longo das 2 articulações mais críticas. As inspeções das demais articulações ficaram a critério de cada companhia aérea. Apesar dessa aeronave ter operado por 35.496 horas, ou mais ou menos uns 4 anos, em um ambiente ultramarino bem salgado e altamente corrosivo, a Aloha Airlines simplesmente não achou necessário inspecionar todas as juntas da aeronave. Foi essa combinação de complacência e de manutenção que acabou levando à terrível provação do voo 243. Foi uma falha tão catastrófica dos padrões de manutenção que os reguladores dos Estados Unidos revisaram o processo de inspeção de todas as aeronaves mais antigas em serviço. A Força-Tarefa de Garantia de Aeronavegabilidade foi estabelecida, programas obrigatórios de controle de corrosão foram desenvolvidos, e se um defeito fosse encontrado em um avião, uma nova inspeção da frota inteira poderia ser solicitada.
Esse foi um empreendimento gigantesco e incrivelmente caro, só que foi tarde demais para Clarabelle Lansing. Infelizmente, seu corpo nunca foi encontrado, mas poderia ter sido pior, se não fossem as ações incrivelmente corajosas da tripulação. Eles foram legitimamente aclamados como heróis, mas, no entanto, não seriam a última tripulação a viver algo tão assustador por conta de más práticas de manutenção. Antes de mostrar uma outra história realmente incrível, que eu diria que é ainda mais chocante do que essa, certifique-se de clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Tudo certo? Então, prepare-se, porque eu prometo que você não vai acreditar nessa próxima história. Voo 5390, da British Airways. Em 10 de junho de 1990, um voo da British Airways que viajava de Birmingham para Magala partiu com seus 81 passageiros e 6 tripulantes a bordo de uma aeronave conhecida como Beech 111. O copiloto Alastair Aitchison e o capitão Timothy Lancaster eram aviadores muito experientes que acumularam quase 2.200 horas de voo no BA-111, e eles não tiveram nenhum tipo de problema durante a decolagem da aeronave. A uns 5.180 metros, eles afrouxaram os cintos e informaram a tripulação de cabine que poderiam se preparar para o serviço de refeições. O comissário Nigel Ogden entrou no cockpit 27 minutos depois do voo para perguntar o que os pilotos queriam para o café. Mas então, sem qualquer aviso, o inimaginável aconteceu. 2 dos painéis do para-brisa do lado esquerdo da cabine explodiram de repente e a descompressão rápida acabou abalando toda a aeronave. Cada objeto solto que não estava devidamente amarrado foi arremessado através da cabine, incluindo o capitão Lancaster. Seu corpo foi horrivelmente sugado para fora do avião de cabeça, mas os seus pés acabaram ficando presos. A explosão também arrancou a porta da cabine das dobradiças e a esmagou no console central. E isso acabou bloqueando instrumentos essenciais da aeronave. Como os pés do capitão arrastaram a coluna de controle para frente, o piloto automático do avião desligou. Foi então que a aeronave começou a cair em queda livre. Sem um segundo a perder, o comissário aéreo Ogden saltou para a frente e conseguiu agarrar a cintura de seu capitão, bem a tempo de impedi-lo de ser puxado para fora. Quando a pressão se igualou, o vento começou a rugir de volta, causando um tornado de detritos na cabine e prendendo o capitão Lancaster contra o topo da fuselagem. Ogden segurou o capitão para salvar a sua vida, mas o copiloto Aitchison não conseguiu alcançar os controles essenciais. Enquanto o avião estava em queda livre, ele enviou um pedido de socorro, mas com o vento forte ele não sabia dizer se os controles ouviram ele. O avião começou a despencar em um dos espaços aéreos mais movimentados de todo o país. Outros 2 comissários de bordo abriram caminho para a cabine, segurando o capitão e removendo o que estava bloqueando os sistemas essenciais da aeronave. A essa altura, Ogden estava sofrendo de falta de oxigênio, congelamento por conta dos ventos congelantes a 560 km por hora, e sentiu que seus braços iriam ser arrancados a qualquer momento. Incapazes de segurar o capitão por mais tempo, os outros 2 comissários de bordo agarraram os pés do capitão. Ao fazê-lo, o copiloto recuperou o controle e parou para fazer uma descida mais lenta. O corpo do capitão Lancaster começou a deslizar para a esquerda do avião, deixando seu rosto colado na janela. Dentro do cockpit, todos começaram a ficar assustados. Parecia que ele não ia sobreviver. Eles brevemente pensaram em soltar o corpo do capitão, mas Ogden descartou a ideia na hora por princípios. Também havia uma chance de ele ser sugado por um dos motores, potencialmente derrubando toda a aeronave. Foi então que Aitchison começou uma tarefa nada agradável, de pousar um jato de 2 pilotos completamente sozinho. Seus gráficos e listas de verificações também foram lançados para fora do cockpit. A situação simplesmente não podia ficar pior. Ele conseguiu entrar em contato com o controle aéreo, que o encaminhou para o aeroporto de Southampton, um aeroporto que ele simplesmente não conhecia, confiando apenas no controle de tráfego. Sem os gráficos, listas de verificação ou seu capitão, ele guiou a aeronave para baixo e de alguma forma conseguiu fazer um pouso de emergência com segurança. Os 81 passageiros, tendo visto suas vidas passarem diante de seus olhos, conseguiram desembarcar em segurança sem nenhum tipo de ferimento relatado. Embora não tenha sido uma história tão feliz para o capitão Lancaster. Ele ficou preso contra a parte externa do avião, em temperaturas incrivelmente baixas de 18 graus negativos, durante 20 minutos inteiros. Não havia esperança para sua sobrevivência. Mas, no entanto, quando os paramédicos removeram seu corpo, ele abriu os olhos. Ele estava muito vivo. Apesar de sua provação, ele sofreu pouco mais do que congelamento e alguns hematomas e algumas fraturas menores. Depois de passar um pequeno período no hospital, ele retornou ao seu serviço apenas uns 5 meses depois.
Eu acho que isso foi, em uma palavra, milagroso. Agora, eu não sou especialista em aviação, mas tenho certeza de que os para-brisas de aviões a jato não deveriam sair dessa maneira. Então, o que foi que aconteceu aqui? Bem, uma extensa investigação descobriu que poucos dias antes do fatídico voo, o avião havia passado por uma revisão de rotina como qualquer outra. Em uma lista de coisas para consertar, era necessário um novo para-brisas lateral do capitão. O gerente de manutenção de turno decidiu fazer o trabalho sozinho. Fazia alguns anos desde a última vez que ele havia substituído, e ainda assim ele não procurou o procedimento no manual do avião. Depois de remover todos os 90 parafusos que prendem o para-brisas, ele viu que estavam meio corroídos. Então, ele decidiu substituí-los também. No entanto, as substituições que ele usou eram muito restritas, apenas 0,066 centímetros, o suficiente para causar um problema. Como logo ele iria perceber? Sem verificar o trabalho, o avião retornou ao serviço para sua próxima jornada, o voo 5390. Uma vez no céu, a pressão puxou os parafusos estreitos para fora de seus buracos, arrancando os para-brisas que acabaram de ser substituídos, e quase custando a vida de um capitão. Foi um incidente que resultou de uma cultura de manutenção de aeronaves de fazer o trabalho no prazo, que dependia de julgamentos rápidos e desconsiderava violações básicas de segurança. Como resultado das descobertas da investigação, mudanças radicais foram feitas na forma como os engenheiros de manutenção da British Airways trabalhavam. Gerentes de turno não tinham mais permissão para autocertificar o seu próprio trabalho. Os engenheiros deveriam receber treinamento periódico e todos eles eram obrigados a recertificar as suas qualificações a cada poucos anos. Isso iria garantir que quaisquer hábitos inseguros adquiridos fossem rapidamente descartados e que todos os pilotos estariam seguros, sabendo que iriam voar dentro de seu avião, em vez de em cima dele a partir de agora. Voo Delta 1425. Não é apenas a descompressão explosiva ou super rápida que pode fazer pilotos se esforçarem para fazer um pouso de emergência. No dia 8 de junho de 2019, o voo 1425 da Delta Airlines decolou do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, com destino a Baltimore, com 148 passageiros a bordo. A viagem de 1h30 acontecia diariamente na aeronave McDonnell Douglas MD-88 da Delta, geralmente sem nenhum tipo de incidente. Mas não hoje. Logo após a decolagem, vários passageiros ouviram um estrondo incrivelmente alto. A princípio, eles pensaram que poderia ser uma turbulência, mas depois começaram a sentir um cheiro muito estranho. Fumaça. Não do tipo que você sente de um cigarro, mas do tipo bem forte e assustador de metal sendo queimado. E isso foi lentamente enchendo a cabine. Os comissários trabalharam rapidamente para manter os passageiros calmos e informaram o capitão. Foi quando o avião de repente desacelerou, começando a ficar quente e a circulação de ar foi totalmente cortada. Foi então que um homem chamado Logan Webb decidiu olhar pela janela apenas para ver isso. Você sabe dizer o que é aquela coisa dançando super perigosamente dentro do motor? Esse é o cone do nariz do motor. De alguma forma, no meio do voo, ele se desprendeu do eixo central do motor do avião e estava simplesmente chacoalhando contra as hélices do motor. E esse centro exposto em brasa também não parece nada bom. Os passageiros foram instruídos a se prepararem para um pouso de emergência e, milagrosamente, o avião pousou com segurança em Raleigh, Carolina do Norte. Nenhum passageiro ou tripulação ficou ferido e todos foram transferidos com segurança para outro voo. Inicialmente, a empresa aérea diz que fez o pouso de emergência por conta de um possível problema com um dos motores. Possível problema? Eu não sou piloto, mas eu tenho certeza de que ver um cone de nariz se desprender assim no meio do voo, com certeza é um grande problema. Mesmo assim, o especialista em aviação chamado John Cox afirmou que o avião não corria tanto perigo porque todos os aviões são projetados para voar com apenas um motor operante. A Delta demorou para divulgar como isso foi permitido, mas depois revelou que eles estavam planejando desmantelar todos os MD-88 de sua frota até 2020. Eu me pergunto por quê. Voo Flybe 1284. Fazer um pouso difícil em um grande jato de passageiros com centenas de outras pessoas a bordo parece realmente assustador, mas em aviões menores, esse medo chega a um outro nível. E todos que estavam a bordo do Flybe Flight 1284, em 23 de fevereiro de 2017, com certeza vai concordar comigo. O voo que havia decolado de Edimburgo, na Escócia, e estava pousando em Schiphol, em Amsterdã, era um avião turbo-hélice Dash 8, ou seja, nenhum tipo de motor a jato com seus cones caindo por aqui.
embora esse não fosse o problema com esse voo. Após um atraso de uns 90 minutos na decolagem devido ao mau tempo, o avião e seus 59 passageiros, junto de seus 6 tripulantes, finalmente tiveram a pista de pouso à vista, mas a viagem acabou sendo meio esburacada. Você viu aquilo? No segundo em que o avião pousou, o trem de pouso do lado direito acabou desabando. Aqueles passageiros tiveram muita sorte que essa lâmina não se partiu e se arremessou pela fuselagem quando atingiu o asfalto. Felizmente, nenhum dos passageiros ou tripulantes a bordo ficou ferido, embora o aeroporto tenha chamado o serviço de emergência apenas por precaução. O Conselho de Segurança holandês levou mais de um ano para chegar ao fundo desse colapso e, eventualmente, divulgaram um documento investigativo de quase 50 páginas. Descobriu-se que havia um sensor de proximidade defeituoso, que não havia sido percebido, e uma pequena falha no garfo do trem de pouso principal também. Essa é a parte presa às rodas, mas a falha foi adquirida quando o avião foi construído pela primeira vez. E infelizmente, ninguém percebeu até que fosse tarde demais. Combinado com o sensor falho e as condições difíceis em Schiphol, quando a aeronave fez o pouso, o trem de pouso principal foi colocado sob muita torção e colapsou. Para a sorte de todos a bordo, esse pouso acabou sendo apenas um pouquinho torto. Mas na minha opinião, qualquer pouso que você consegue sair vivo é um ótimo pouso. Aterrissagem na água. Ter que fazer um pouso de emergência com um avião em terra, em um jato de passageiros, não é tarefa fácil. E eu acho que ter o seu motor desligado, enquanto você ainda está no ar, sobre a água, em uma antiga relíquia de guerra, com toda a certeza é muito mais aterrorizante. Em abril de 2021, o show aéreo de Cocoa Beach, na Flórida, estava em pleno andamento. Centenas de aeronaves de todas as épocas estavam decolando da próxima base da Força Espacial Patrick. Sem falar nas inúmeras pessoas que também estavam expectando na praia. Mas quando um TBM Avenger da Segunda Guerra Mundial começou a voar, algo não parecia certo com essa aeronave. O avião monomotor acabou sofrendo uma súbita falha em seu único motor, o que forçou o piloto a fazer um pouso forçado na água. Milagrosamente, ninguém que estava se banhando na água foi atingido. E felizmente, aterrissar em águas rasas significava que o piloto não corria risco de se afogar. Ele ficou bem, mas o avião não teve a mesma sorte que seu piloto. O avião foi removido da praia e levado para a base, com especialistas afirmando que vai levar anos para ser consertado. Melhor destruir o avião do que o piloto, se você me perguntar. Pouso ilícito. Agora, não são apenas as falhas mecânicas que podem forçar aviões a fazer pousos de emergência. Em julho de 2020, um grupo de caras estavam viajando por Polyuk, no estado mexicano de Quintana Roo, quando ouviram algo estranho acima deles. Um helicóptero? Um tiroteio? O que estava lá em cima? Eles mantiveram a câmera rodando apenas por precaução, o que é uma coisa boa, porque eu acho que ninguém iria acreditar no que aconteceu a seguir sem a filmagem. Quando eles viraram na estrada, de repente eles viram essa cena totalmente insana. São balazos, güey, aí adentro. São balazos, güey. Bem à frente deles, no meio da estrada, havia um avião particular pegando fogo. De acordo com relatos do local, o helicóptero de antes havia disparado contra o avião, que era suspeito de transportar entorpecentes, e foi isso que o obrigou a fazer um pouso de emergência na estrada. Assim que pousaram na rodovia, os ocupantes do avião atearam fogo na aeronave, que custa milhões de dólares, antes de entrar em um caminhão próximo e fugir. Mais tarde, o Ministério da Defesa do México alegou ter encontrado o caminhão abandonado com mais de 200 quilos do que eles acreditavam ser, um tipo de sal muito estranho, que estava por toda a parte do veículo. Isso custa mais ou menos 60 milhões de dólares. Caramba, esses caras deviam estar com muita pressa para ter deixado tanta grana para trás assim. Mas por que eles iriam incendiar o avião? Será que eles queriam fazer com que parecesse um acidente? Ou talvez queimar alguma evidência? O que você acha? Diz aí pra mim nos comentários. Pequeno avião, grande estrada. Quando você está dirigindo pela estrada, há algumas coisas que você realmente não quer ver. Placas de trabalho adiante, um caminhão incrivelmente lento tentando ultrapassar um outro caminhão super lento. Um avião pousando no tráfego em movimento... peraí, o que foi esse último?
Em abril de 2020, Matthew Leclerc estava viajando pela movimentada Highway 40, em Quebec, Canadá, quando avistou uma aeronave voando incrivelmente baixo, logo acima dele. Foi um pouquinho estranho, mas ele com certeza não esperava o que vinha a seguir. É exatamente isso que você está vendo. Um avião decidiu pousar no meio de uma estrada super movimentada. Será que esse piloto acabou esquecendo os óculos e confundiu a estrada com uma pista de pouso? Bem, descobriu-se que o piloto da pequena aeronave tinha acabado de decolar de um aeroporto próximo, quando começou a ter alguns problemas com o seu motor. Ele tentou voltar, mas o problema rapidamente começou a piorar. Ele entrou em contato com o controle de tráfego aéreo, que sugeriu que ele pousasse na rodovia abaixo dele. Serviços de emergência foram acionados e, felizmente, ninguém saiu ferido. Poderia ter sido uma história totalmente diferente se ele tivesse pousado nas pistas indo para o outro lado. Bom, se você não tinha medo de voar antes, aposto que agora você tem. Mas e aí, qual desses pousos de emergência você achou que foi o mais dramático? E você já esteve envolvido em um desses você mesmo? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.